felicidade estar com vocês. Mais uma vez, a última vez que eu estive com vocês, na feita, eu estava me recuperando de uma cirurgia e tive que ministrar sentado. Mas foi uma noite tão maravilhosa, tão importante. Descobrimos sobre o Deus que se revelou a Abraão e o Deus que alinha propósitos. Eu quero agradecer aos pastores presidentes aqui de Guararema, a toda a diretoria, tanto dos adolescentes como dos jovens, de estar servindo vocês aqui. E eu tenho certeza que é só o prólogo, é só o início do que Deus tem para nós nesse dia, é só a primeira parte. Então o meu papel hoje é como João Batista, eu só vim abrir o caminho. Então a segunda parte vai sendo melhor ainda. Aproveitando já que você está com um bloco de notas, e é uma conferência, conferência não tem nada de novo. Conferência significa conferir aquilo que já está escrito, é rever coisas, rever pontos. Eu sempre digo que se você não tem a capacidade de rever pontos, você nunca terá a capacidade de receber algo novo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3:1, dizendo: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. É segurança para vós. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu fui ordenado ao ministério pastoral quando eu tinha 20, assumi minha primeira igreja com 19, depois de sair do seminário. E eu acho que eu já ouvi a pregação do cego de Jericó 2 milhões de vezes. E eu nunca me canso de ouvir, porque todas as vezes que eu ouço, eu vejo princípios novos. A igreja não pode ser tratada como um shopping. A igreja é casa de pai. Aí você deve estar me perguntando, dizendo: por que não shopping? Uma estação define a modelagem e toda a estrutura de uma nova loja. Outono, inverno, verão, primavera. Então são roupagens e cores diferentes. Só que a casa do pai não está ligada com isso. A casa do pai não está preocupada se é outono, verão, inverno, cores. É a mesma coisa. A casa do pai não tem muita coisa, só que tem o suficiente. Não é sobre muito, é o que é suficiente. Escreva aí, escreve no seu bloquinho de notas. A casa do pai não é sobre muitos, é sobre o que é suficiente. Escreva. Na casa do pai não é sobre muitos, é sobre o que é suficiente. Por isso que Jesus decidiu na ceia não pegar muita coisa, só o que é suficiente: pão e vinho. Acabou. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se é 1, 2, 15 horas, quantas horas eu tenho? 1 hora. Então nessa 1 hora eu queria repartir com vocês sobre por que nós nos tornamos inabaláveis. Por que nos tornamos inabaláveis? Então meu texto base está em Shemot, Êxodo, capítulo de número 3. Abra aí, Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. Esse ano, dia 30 de abril, eu completei 20 anos de ministério. Desses 20 anos, os últimos 15 anos dedicado a uma única igreja que eu assumi, eu tinha 23. Minha esposa tinha 21 anos de idade. E minha filha mais velha, Agatha, tinha 6 meses. O ano passado, a Sociedade Bíblica do Brasil me convidou para um lançamento em parceria de uma Bíblia para 2022 com rodapés e também crítica textual, que é minha área de atuação. Primeiro, me senti lisonjeado. Segundo, um desafio absurdo. Quando foi no mês de maio, a Bíblia pergunta por que foi lançada. E ela saiu, e ela tem poucos meses de saída, e ela com espaço para anotar, fora o espaço para anotar. Eu gosto muito de escrever na Bíblia, rabiscar. E eu pedi para que pudesse ser uma gramatura dobrada. Quem é que gosta de escrever na Bíblia? Crê em Deus, Padre. Eu vou perguntar de novo. Quem é que gosta de escrever na Bíblia? Eu também gosto. Só que a gramatura na Bíblia normal, você escreve de um lado, aparece do outro.
E aí eu pedi para a Sociedade Bíblica se a gente poderia dobrar essa gramatura, e assim o fizeram. Fora tudo isso, eu penso que a juventude tem um grande problema. Nós começamos a usar as Bíblias Slings, que são maravilhosas, a versão King James, Vida Nova, entre outros, é maravilhosa. Só que eu disse, cara, eu preciso lançar uma Bíblia com uma roupagem tão estilosa, para que os jovens possam ter o prazer de ter uma Bíblia de estudo para anotar e mais outras coisas. E aí eu, junto lá, fizemos. Tem mais de 3.500 guias introdutórios para que você goste de estudar, cursos sobre crítica textual, hermenêutica e exegese. Primeiro porque nós estamos vivendo um tempo pós-moderno, de uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento. Informação é alguém que fala de um ambiente que nunca pisou. Conhecimento é alguém que pisou no ambiente e fala com prova cabal. O Evangelho não é feito de informação, o Evangelho é feito de conhecimento. Jesus disse, conhecereis e a verdade vos libertará. Jesus não está dizendo isso por acaso. Sêneca, o grande filósofo de Atenas, e os grandes filósofos de Atenas entendiam que cada um tinha a sua verdade. Jesus não está falando de uma verdade obsoleta, individual, ele está falando de axioma. Escreva axioma aí nesse bloquinho de novo, com X, axioma, com X, escreva axioma, com X, axioma, axioma. Coloca hífen aí e escreva verdade absoluta. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de filos, pensamento. Ele está falando de axioma, verdade plena. Ele está dizendo, eu sou o caminho. É artigo definido, não um caminho, não é filos. Eu sou axioma, eu sou o caminho. A verdade, grite bem alto, a verdade e a vida. Pergunta para mim, por que Jesus disse isso? Pergunta, vai. Presta atenção. Da onde o homem foi expulso? Vocês lembram não? Da onde? Do Jardim do Éden, lembram disso? Quantas estradas levavam para o Jardim do Éden? Para a árvore da vida? Quantas portas tinha de acesso? Quantos caminhos tinha? Um só. A Bíblia diz que Adão foi expulso do jardim. E o Senhor colocou uma espada ao redor do jardim e querubins guardando um caminho ou o caminho? O caminho. Vamos lá para Gênesis, vai. Só para vocês verem. Abre lá. Ninguém fala nada comigo. Capítulo 3, verso 24. Olha lá. A gente já vai para Gênesis, só para a gente introduzir isso daqui. Gênesis 3, 24. 3, 24. E Deus expulsou o homem do lado leste, do jardim, e pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em suas direções. E Deus fez para que não chegassem na árvore da vida. Essa é a versão, tem a versão NA aí? Essa versão é de forma linguística mais ruim que tem. A versão linguística mais apropriada é NAA, revisada pela Sociedade Bíblica 2017. Se você ver na sua versão, está o caminho aí, sim ou não? Então circula aí, o caminho. O caminho. Então Jesus estava dizendo o quê? Eu sou o... Que caminho que ele está dizendo? Esse caminho que leva para que árvore? Da vida. Então preste atenção, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo bem assim, o primeiro Adão foi expulso desse caminho, que levava para a árvore da vida. Só que agora, eu me revelei como o caminho encarnado. Poxa. Aí a gente entende o que o escritor aos Hebreus diz bem assim. Ele inaugurou um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Pergunta para mim, por que de novo? Vai, pergunta para mim, por que de novo? O homem foi expulso da onde mesmo? Não, do Éden não. O homem nunca foi expulso do Éden. O homem foi expulso da onde? Porque o Éden é uma coisa, jardim é outra. Grite bem alto. Éden é uma coisa. Mais alto. Éden é uma coisa. Jardim é outra. Olha lá o capítulo 3. Olha lá, vamos ver. Se Éden é uma coisa, jardim é outra. Olha lá o capítulo de número 2, para ficar mais fácil. Verso de número 8. E plantou o Senhor um jardim aonde? Está escrito ou não?
2:8, perdão. E plantou o Senhor um jardim onde? No Éden. Então grite bem alto: jardim é uma coisa, Éden é outra. Deus nunca expulsou o homem do Éden. Deus expulsou o homem da onde? Porque Deus descia no Éden ou no jardim? Porque Deus só vai descer no ambiente que Ele plantou. Poxa. Na virada do dia, o homem tinha que sair do Éden e entrar onde? Vamos lá, pessoal. Na virada do dia, o homem tinha que sair da onde e entrar onde? Ele saía do Éden para entrar onde? No jardim. Porque Deus não descia no Éden. Deus descia no? Porque quem plantou esse jardim? Quem plantou esse jardim? Então o jardim não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Então Deus só desce no ambiente que Ele planta porque esse ambiente não é carnal, é um ambiente espiritual. Então se eu quiser me relacionar com esse Deus, não é num campo carnal, é num campo espiritual. Eu só me torno alguém inabalável quando eu consigo me relacionar com esse Deus. Grite bem alto: Deus. Mais alto: Deus. Escreve outra palavra aí, conferência, escreve outra palavra. Escreve assim: avodá. A forma que eu vocalizo é a forma que você escreve. Avodá. No finalzinho só coloca um H. Avodá. 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 Vou contar até 3, vocês repetem comigo, juntos, para a gente estudar junto. A gente está estudando junto. Ok? Nós estamos estudando junto. Vamos imaginar literalmente a gente batendo a massa do bolo junto, a gente tirando gema e clara junto. A gente está fazendo junto. Então grite bem alto: avodá. Avodá tem 3 definições. Primeira definição para avodá: trabalho. Escreve aí: trabalho. Trabalho. Segunda definição para avodá: serviço ou servir o próximo. Terceira definição para avodá: culto, adoração. É uma palavra hebraica empregada nessas 3 definições. Então, exemplo: quando o indivíduo sai para trabalhar, como é que se chama isso? Eu acabei de explicar, vamos lá. Quando o indivíduo sai para trabalhar, como é que se chama isso? Quando eu sirvo alguém, como é que se chama isso? Quando eu estou na igreja, como é que se chama isso? Então, avodá é trabalho, serviço para com o próximo e adoração. Quando Deus chamou Adão e criou Adão, na verdade, quando Deus cria Adão com 3 definições. Deus não criou o homem para não trabalhar, Deus criou o homem para trabalhar. Outro dia eu vi um jovem muito empolgado, dizendo bem assim: eu só trabalho por causa de Adão. Ele quis dizer assim: se Adão não tivesse pecado, eu nunca trabalharia, eu dormiria até 2 horas da tarde. Pelo contrário, antes do pecado, Adão já trabalhava. Lembra quando Deus criou Adão? Diz para ele: multiplique, lavre. Deus nunca criou gente para ser preguiçosa. Ixi, ninguém fala nada comigo mesmo. Dá uma olhadinha pelo menos para a Trícia, você não fala nada agora, por quê? Então presta atenção. Depois que Deus criou um homem, Deus disse para o homem: cuide, trabalhe. Segundo, após criar, Deus disse para um homem: vou tirar de você sua esposa, porque ela será sua adjuntora. Ela vai te ajudar a servir uns aos outros e governar. Isso é avodá. Só que terceiro, na virada do dia, largue tudo que você tem para fazer e entre na minha presença. Porque eu sou mais importante do que os seus negócios, mais importante que os seus sonhos. Então, quando eu lavo o pé de alguém, eu estou fazendo o quê? Quando eu acordo cedo para trabalhar, eu estou fazendo o quê? E o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento? Então, significa uma coisa: o homem é formado de 3 coisas. Quais são? Corpo, alma e espírito. Vai de novo. Então, você precisa entender que um ser psicossocial é formado de corpo, centro das sensações: tato, olfato, paladar, visão e audição.
Tudo que esses 5 sentidos estão correlacionados ao meu corpo, estão correlacionados para adorar a Deus. O indivíduo é formado de um centro, chamado centro emocional, chamado em grego de psique, em latim anima. E aí a gente tem a sigla de psique, psicanalista, psiquiatra, psicólogo, que é o centro das emoções. Grite bem alto, centro das emoções. Então eu sirvo a Deus com as minhas emoções também. Terceiro, o indivíduo tem o seu espírito, e o espírito não tem nada a ver com o Espírito Santo. Grite bem alto, nada a ver com o Espírito Santo. O espírito é ruá, grite bem alto, ruá. Nunca diga ruach, ruach está errado. CH em hebraico tem som de R, ruar, grite bem alto, ruar. Quando Deus cria o homem, Deus sopra na narina do homem um quê mesmo? Que é o fôlego de vida, o espírito de vida. Tiago diz bem assim: assim como o corpo sem espírito não há vida, a fé sem obras é morta. Só que a adoração não começa no corpo. A adoração não começa na alma. A adoração começa no espírito. Se não der glória agora, eu te pego. João capítulo 4 diz bem assim: importa que aquele que o adore em quê? Em espírito e em verdade. Então a adoração é muito mais do que uma performance emocional, mais do que uma performance corporal. A adoração é um estilo de vida. Então passar hoje das 3 até as 10 da noite nessa conferência vai ser maravilhoso. Isso vai falar do nosso corpo, da nossa alma. Mas depois dessa conferência vai definir qual é a vida que eu quero tomar a partir de agora. Então levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto. Eu quero viver um cristianismo da essência. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Dá na hora de viver esse cristianismo. Bate aí na mão dele. Isso, bate. Tudo isso para a gente entender, para nós entendermos junto. Você pode passar muito tempo dentro da igreja só tendo teoria. Conhecimento é sair do Éden e entrar onde? Aonde? No jardim. Conhecimento não fala de tempo de igreja. Quanto tempo eu tenho na igreja? Eu casei virgem, vocês sabiam disso? Eu casei virgem. Eu conheci minha esposa num congresso de jovens. Eu nunca bebi. Nunca fumei. Eu queria muito ter um testemunho macabro, queria ter matado uns 10, chegar aqui e falar para vocês. Nunca tive. Por que eu digo isso? Que parece que quando eu conto meu testemunho que cresci na igreja, casei virgem, uma bebinha, fumei, tem gente assim, meu Deus, que bobo. Mas você não sabe o que é ser criado na igreja distante de Deus. Conhecer tudo sobre estrutura religiosa, mas não conhecer nada sobre Deus. Eu vim dizer para vocês que a única coisa que não faz vocês serem abalados é quando você conhece o Deus da igreja. Conhecer essa estrutura é muito boa, mas melhor ainda é conhecer o Deus dessa estrutura. Porque essa estrutura não pode ir na universidade com você, essa estrutura não pode ir no cursinho com vocês, mas o Deus dessa estrutura está com vocês em todos os momentos. Em todos os momentos. Então eu queria repartir com vocês o capítulo de número 3 do Êxodo. Vamos lá. Esses materiais, essa Bíblia, entre outros, vão estar disponíveis, mas vamos para o que interessa. 3:1. Eu queria outro microfone que eu tenho que começar a ir com a Jaque para já começar a ler, mas toda igreja eu estou pegando uma Jaqueline aqui. Posso pegar esse microfone aqui? Posso, pastor? O outro? Esse? Pode ser esse? Eu fico com esse? Sennheiser, né? Ó o compressor dele, não tem nem comparação. Agora me dá esse daqui. Obrigado. Qual de vocês vai ler para mim? Ler. Vamos logo, qual das duas?
Pode sentar lá, você vai ler milhões de versículos. Capítulo 3 do Êxodo, verso 1. Qual é o teu nome? Aletéia. Lê para mim. Verso 1. Pode ler. Êxodo 3, né? 3:1, Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Pega a caneta aí, sua caneta. Nós temos duas modalidades para estudar sempre. Duas modalidades. Primeiro, um noto de blocos, como você tem aí, para anotar. Segundo, é anotar no próprio livro, no próprio texto. No cérebro, neurologicamente, a gente tem uma parte chamada de córtex cerebral. Então, tudo que você vê, come e anota, quando você consultar esse livro novamente, você vai perceber que o teu córtex cerebral vai trazer a memória. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Eu vi, ninguém entendeu. O Espírito Santo não vai colocar, ele vos fará lembrar. Então, preguiçoso não lembra de nada mesmo. Então, circula na tua Bíblia a palavra apacentava. Apacentava o rebanho de quem? De quem? Então circula aí, de Jetro. Circula aí, Jetro. Vai, minha filha. Pode ler. Seu sogro, sacerdote em Midian. Circula a palavra sacerdote. Circula aí, sacerdote. Pode ir, minha filha. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Hóribe. Circula a expressão levando ou levou. Só essa expressão. Levar, levando. Verso número 2, vai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou. Circula, olhou. Circulei, olhou. Vai. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Circula a expressão, agora me virarei para lá. Circula a expressão na sua Bíblia. Vai. E verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Vai. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Circula o nome dele 2 vezes, está na sua Bíblia. Moshe. Moisés. Vai. E ele disse: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Circula a expressão sandália ou sapatos. Dependendo da Bíblia está sandália, dependendo da Bíblia está sapato, dependendo da Bíblia está escarpã. Depende. Dependendo. Vai. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O último verso é o 14, e aí a gente vai começar a pensar junto esses textos. O 14, vai, minha filha. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória. Será que você pode desocupar suas mãos com o texto aberto, claro, mas não feche? E você pode aplaudir o nome de Jesus por essa palavra? Moisés é o personagem veterotestamentário mais importante de todos. Nas 3 religiões monoteístas, Moisés é uma figura importante. Nas 3. Se você for na religião islâmica, uma religião monoteísta, Moisés está lá como uma figura importante. Se você for na religião judaica, Moisés é o cara tão importante que introduziu o mitzvot, a lei mosaica. Se você for no cristianismo,
Moisés é a figura de Jesus nos textos veterotestamentários. Não só isso, autor do que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros, as primeiras porções, e fala principalmente do poder criacionista desse Deus, o Deus que cria. Entretanto, antes de qualquer coisa, nós precisamos introduzir princípios básicos sobre esse Moisés, que se parece comigo, parece com você. Moisés é um projeto de Deus. Moisés é um projeto? Deus. Por que um projeto de Deus? Se você ler o capítulo de número 15 de Gênesis, quando Deus se revela a Abraão no capítulo 12 e outra vez vai redarguir, reafirmar suas promessas ao pai Abraão, é o próprio Deus que vai falar do período de Moisés, esse exílio. O Senhor disse: sua semente será peregrina numa terra estranha e será afligida por 400 anos. O que Deus estava falando com Abraão era sobre esse tempo, o tempo de Moisés, o tempo da saída. É verdade que um grupo de mais de 70 pessoas chegou no Egito através de José, aquele mesmo que interpreta sonhos, e o povo vai viver um tempo de bonança. Entretanto, o último capítulo do Gênesis, José vai morrer. E o texto diz que José pede uma promessa àquele grupo que já está um pouco maior, dizendo: certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir para uma terra que mana leite e mel, a qual ele prometeu ao nosso pai Abraão. O povo vai passando, séculos e séculos, os séculos vão se findando, até que o capítulo de número 1 do Êxodo, verso 8, o texto diz que o faraó é título, um rei, senta no trono e não conhece a história de José e começa a afligir o povo hebreu, não chamado de israelita, porque só se chama israelita depois de 1948, quando Israel se torna nação. É só os hebreus. Os hebreus começam a crescer, então esse faraó percebe: se esse povo cresce, ele se fortalece, fortalecendo-se, vão se tornar concorrentes. Então ele transfere esse povo hebreu para a cidade de Gozém. E não só transfere, mas começa a perseguir. Grite bem alto: perseguir. Mais alto: perseguir. Eu preciso com vocês vacinar uma coisa: a igreja em todos os séculos só cresceu por causa da perseguição. Vou de novo. A igreja só cresceu por causa da perseguição. A igreja não é modinha, a igreja é a diferença na sociedade. Por isso que Jesus disse que nós somos sal. Se você pegar um pedaço de carne e colocar sal do lado, a carne vai apodrecer. Quando Jesus disse que nós somos sal, ele está dizendo: a sociedade é um pedaço de carne, e você é esse sal que precisa estar sobre a sociedade. A sociedade só não apodrece porque a igreja é sal da terra e luz do mundo. Fechei o parênteses. O texto diz que dentro do edito, do capítulo 2 do Êxodo, as mulheres são proibidas de ter filhos. Na verdade, proibidas não, mas colocado um edito que se nascesse do sexo masculino, deveriam ser mortos. Uma mulher maluca, chamada Joquebede, decide gerar em tempo de crise. E dentro desse processo, ela gera um menino. E esse menino vai ser escondido dentro da casa dela por 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E não podendo mais esconder, ela teve que tirar esse menino. Ela vai para um dos deltas do Nilo, pega uma planta aquática que só nasce no Nilo, chamado culturalmente de papiro, junco, e esse papiro servia para escrever livros. Grite bem alto: livros. Não se esqueça que a biblioteca maior e mais importante ficava em Alexandria, no Egito. E os egípcios diziam que o livro, a biblioteca e o livro é o remédio da alma. Então, porque a matéria-prima era cultivada ali. Então veja Joquebede. Ela poderia pegar qualquer tipo de coisa para matéria-prima, mas ela decidiu pegar uma matéria-prima que servia para escrever livros. Porque o que ela gerou não é qualquer coisa. O que ela gerou não é qualquer coisa. Vou de novo. O que ela gerou não é qualquer coisa. Ainda que algumas pessoas não valorizem o que você gera, mas quem gerou foi você, e você sabe a história que você gerou dentro de você.
Aprenda a valorizar a sua história, por isso que se chama sua. Não espere que alguém valorize o que você viveu, o que você superou, os traumas que você passou. Isso é seu, não é dos outros. O texto diz que ele foi criado no Egito. Dwight Lytton Moody, um dos mais brilhantes teólogos, vai dizer que ele viveu 120 anos. Quantos anos? Quantos anos? E ele vai dizer que Moisés viveu 3 períodos. Quantos períodos? Os primeiros 40 anos achando que era alguém no Egito. Segundo período foi na casa de Jetro, descobrindo que não era ninguém. E o terceiro e último período, descobriu que Deus usa um ninguém para a glória do seu nome. Toda pessoa tem que passar por esses 3 períodos. O período que vocês estão vivendo é aquele período que a gente acha que é alguém. Sim ou não? Sim ou não? É o período. É o período psicológico, é o período de juventude, adolescência. Tanto que a gente bate de frente com os nossos pais, dizendo, você não sabe de nada, sou eu que sei. E detalhe, eles já estão lá na frente, já passou por aquilo que a gente passou, mas a gente quer ensinar os nossos pais de uma coisa que a gente não viveu ainda. É aquele período que a gente acha que é alguém. Aí de repente Deus nos leva para ambientes para mostrar que a gente não é ninguém. Aí quando a gente chega no terceiro período da vida, a gente descobre, eu não sou ninguém, mas é por isso que Deus me usa para a glória do seu nome. Isso é graça. Só que nesse primeiro período, Moisés vai querer libertar o povo antes do tempo. Você lembra que um dia ele está olhando um algoz egípcio, chicoteando um grupo de hebreus, e ele disse, peraí, não, está errado. E eu acho que Moisés fazia MMA, ou alguma coisa assim. Porque o texto diz que ele deu um golpe e foi fatal. Matou o cara com um golpe fatal. Só que o texto diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro e enterrou o camarada na areia. Grite bem alto, na areia. Você precisa entender que naquela época não se sepultava ninguém na areia. É só em cavernas. E fora da cidade. Moisés decidiu colocar o resto mortal ou o corpo do egípcio na areia. E a areia tem um grande problema. Quem já foi no Ceará, naqueles ambientes de dunas, ou até mesmo em Natal, sabe como é. Uma duna está aqui, mas de repente o vento sopra e no outro dia está em outro lugar. O problema de esconder algumas coisas na areia é isso. Quando o vento sopra, revela o que eu escondi no dia anterior. Isso se chama graça. A graça nos revela o que nós fizemos para que nós possamos confessar, abandonar a prática, para que a justificação chegue sobre nós. Tudo bem, vamos continuar. O texto diz que no outro dia, agora ele vai separar 2 hebreus. E quando ele vai separar os 2 hebreus, os hebreus assim, querem fazer conosco como fizesse com o egípcio antes? E ele sai corrido. Está ameaçado. E aí começa o segundo período na vida de Moisés. E é aqui onde nós estamos. Ele passa 40 anos na casa de Jetro. Quantos anos? A primeira coisa que Moisés assumiu na casa de Jetro foi se tornar pastor de ovelhas. Grite bem alto, pastor de ovelhas. Toda vez que você fugir de um ambiente, não se esqueça que o outro ambiente tem trabalho para você. Ixi. Trabalho mesmo em hebraico significa o que mesmo? O quê? Avodá. Moisés ficou 40 anos na casa de Jetro, pastoreando as ovelhas. Olha o capítulo de número 3. E apacentava Moisés. Esse texto aqui em língua portuguesa, na Vulgata Latim, é uma coisa. Mas no hebraico, está escrito mais ou menos assim. Ele não fez. Ele não vai fazer. Ele continua fazendo. Porque vida cristã não é um momento. É continuidade. Uou. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Sede firmes e o quê? E sempre abundantes na obra do Senhor. Esse Moisés há 40 anos está fazendo. Todo dia. Toda hora. Por que às vezes nós nos tornamos abalados ou nos abalamos por qualquer coisa? Porque nós só fazemos de vez em quando. Abra um parênteses para deixar uma coisa bem clara para nós todos. O que fez Daniel não se abalar na Babilônia não é que ele orava só no dia de congresso. O que fez Daniel não se abalar, ele chegou na Babilônia, ele tinha 16 anos. Quantos anos? Morreu com quase 90 na Babilônia.
dos 16 a quase 90, mesmo depois de passar na cova dos leões, mesmo depois de passar por um ambiente de oposição, mesmo depois de se tornar um governante de 124 províncias, o texto diz: e orava ele 3 vezes ao dia, como costumava a fazer. Ele não começou a orar na Babilônia, ele já orava antes de ir. Ele não aprendeu a orar na Babilônia, ele já tinha o hábito de orar. E não era quando o problema acontecia, ele orava de manhã, tarde e noite. Lá não tinha templo, nem tampouco sinagoga ainda. A sinagoga será estabelecida no ano 15 do cativeiro. Esse camarada começou a orar, não foi em um ambiente religioso. O texto diz que Daniel entrava no seu quarto, fechava a porta, mas abria a janela. Eu vou de novo. Entrava no seu quarto, mas fechava a porta, mas abria a janela. Por isso que Jesus está dizendo que o verdadeiro cristianismo não é num templo religioso. Ele diz: quando você quiser orar, não vai para a sinagoga, não vai para o templo, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai em secreto te ouvirá. Não vá pensando que um momento no templo vai definir seu cristianismo. Não define. Não define. Por isso que o texto hebraico diz: ele fazia ontem, fazia hoje e vai continuar fazendo. Vocês sabem que no hebraico não existe pretérito perfeito. Existe só 3 tempos. Quantos tempos? 3. Passado, presente e futuro. Então todo texto hebraico não tem outro tempo verbal. É só passado, presente e futuro. Por isso que quando Jesus fala, ele não está falando de outra coisa senão de tempo verbal. Ele disse: eu sou mesmo. Que raiva que me dá. Vou de novo. Jesus está falando de tempo verbal hebraico. Ele diz: eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque eu sou o verbo encarnado. Estou em todos os tempos na sua vida. Significa que antes de eu pisar no meu futuro, Deus já está lá. Eu vou de novo, eu preciso que você entenda isso. Antes de você pisar no seu futuro, Deus já está no seu futuro. Quanto tempo ele está apacentando? Quanto tempo ele ficou na casa de Jétro, pessoal? Quanto tempo ele está apacentando? Escreva aí: persistência. Escreva. Persistência. O que define relacionamento com Deus, o que define vitória, sucesso, sei lá o adjetivo que você queira usar, não é ter uma boa ideia, é persistir. Persistir. Algumas pessoas tiveram a maior sacada da vida, só que não romperam porque não persistiram. E persistência fala de persistir até quando tudo diz não. Eu me lembro de um alpinista chamado Edmundo Hillary. O primeiro alpinista que chegou no ponto mais alto, Monte Everest. A história vai dizer que Edmundo Hillary tentou a primeira vez e, faltando pouco, passou mal, não conseguiu concluir. Ficou muito triste com aquela situação. Alguns meses depois foi convidado para uma palestra numa universidade. E quando chegou nessa universidade, os alunos decidiram fazer uma caricatura atrás do Monte Everest, 8.800 metros. Quando ele entrou e viu aquela caricatura, ele decidiu olhar para a caricatura antes da palestra e dizer bem assim: você já cresceu o que deveria de crescer, eu ainda continuo em crescimento. Poucos meses depois, Edmundo Hillary foi o primeiro homem a pisar no ponto mais alto da terra. Sabe o que ele estava deixando como mensagem? O seguinte: não é porque você fracassou uma vez que você deve desistir.
Não é porque não deu certo uma vez que você deve parar. Não, mas eu não passei no vestibular, não consegui isso e aquilo, eu vou parar, vou tentar outra coisa. Deus está dizendo, a vitória está na persistência. Vou de novo. A vitória está na persistência. Então, levante assim a mão direita, assim, ó, bem alto, bem alto. Bata pelo menos em 3 mãos assim, persista, cabeção. Persista. Persista. Quanto tempo fazendo? Quanto tempo fazendo? Perdeu a qualidade? Perdeu a qualidade? Porque o problema está aí. Ao longo do tempo nós vamos perdendo o amor, a motivação e a qualidade. Lembre que motivação é a junção de 2 palavras. Um motivo que me faz agir. Não dá para ter uma ação se eu não tenho um motivo. Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Qual é o motivo que te faz seguir o Evangelho? O motivo é porque eu quero vitória, então abandona isso. Porque o maior motivo nós já recebemos na cruz do Calvário. A vida eterna. Grite bem alto, persistência. Mais alto, persistência. Você lembra que um dia Jesus propôs quase 40 parábolas? E uma das parábolas ele vai falar sobre oração. Grite bem alto, oração. Ele diz que de noite um amigo recebe uma visita e vai na casa do outro amigo vizinho e bate na porta. Lembram disso? Pedindo para esse amigo pão. Grite bem alto, pão. Aí Jesus termina a parábola e diz assim, ó: batei, pedi, buscai. Jesus decide usar esses 3 verbos no presente contínuo. Não é bater, batei. Não é buscar, é buscai. O que Jesus está dizendo é, faça sempre. Mesmo depois que a porta se abra. Busque sempre, mesmo que depois você que encontre. Não faça só quando você precisa, faça sempre, porque Deus é absoluto de ter um encontro com você. Por que a gente para facilmente? Por que a gente desiste facilmente? Qual era o filho da promessa que Abraão tinha? Qual era o nome? Quando Abraão morreu, o que Isaac assumiu? O ramo do quê? Quem lembra? Qual era o ramo de trabalho de Isaac? Grite bem alto, poços. Mais alto, poços. O texto diz que Isaac desentulhou poços, sim ou não? Lembra dessa história? A Bíblia diz que enquanto os poços estavam entulhados não tinha concorrente. Porque enquanto não tem nada, ninguém aparece. Dizer que é teu amigo depois que a coisa rompe é fácil. Dizer que sabia que ia dar certo depois que aconteceu é fácil. Eu quero ver acreditar quando não tem nada. Eu vi um glória, mas também foi o único. O texto diz que ele desentulhou o primeiro poço e deu água. A primeira coisa que aconteceu é quando saiu água, os filisteus disseram, é nosso. Isaac disse assim, eu não vou brigar. Partiu para o segundo. Enquanto tinha entulho, não tinha filisteu. Ele desentulhou. Quando desentulhou, jorrou água. Eles apareceram de novo, é nosso. Só que o texto diz que ele continuou, persistiu. Se não der glória agora, você vai ver. Nos 3º poço, não apareceu inimigo, zóio gordo, nada. A Bíblia diz que ele chamou de Reobote, alargamento de Deus. A persistência me leva para um ambiente melhor. Se Isaac fosse uma geração Nutella, mimimi, ele viveria a 3ª fase, sim ou não? Na primeira, meu maior sonho era estudar na PUC, vocês sabiam disso? A última vez que eu vim aqui, eu disse para vocês que eu tenho dislexia. Vocês lembram disso ou não? Eu tenho dificuldade de interpretação de texto, dificuldade de tanta coisa. Mas meu maior sonho é estudar na PUC. Eu recebi vários nãos. Vários vestibular. Até um dia que eu passei. Só que passar não significa concluir. Até um dia que eu concluí.
Então quem está ensinando para vocês é alguém que já recebeu vários nãos, que já desentulhou vários poços, mas decidiu não parar. Não é porque a noite parece prolongada que a coisa será noite para sempre. Um dia essa noite passa e Deus te dará vitória. Te dará vitória. Eu me lembro que quando eu estava fazendo análise do discurso no Mackenzie, antes de fazer o hebraico na PUC, o professor que me dava aula se tornou educador na escola, onde eu sou diretor. Meu professor virou educador na escola onde eu sou diretor há 14 anos. Então perceba que enquanto eu estava na sala, eu estava desentulhando. Eu acreditei. Vou de novo. Eu acreditei. Então só escute de alguém uma história quando ele viveu essa história. Está na hora de sair do mundo de Nárnia, só do guarda-roupa, e enfrentar a vida como ela é, entendendo que Deus abre a porta onde não tem porta. Estou liberando essa palavra, que Deus colocará pessoas importantes no seu caminho, que vai te conectar a essas portas importantes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre. Grite bem alto. Moisés apacentava. Você vai parar? Vai parar? Por causa de um não? Por causa de não dar certo? Um não define seu futuro. O não às vezes é a resiliência de Deus. É a linguagem pedagógica e andragógica. Deus te ensinando. A vida nem sempre haverá sim, mas o não vai forjando você. Deixa eu abrir outro parênteses para explicar isso aqui. José teve 2 sonhos, que ele seria governador, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Quantos anos ele tinha? Quanto? 17. A pergunta que não quer calar: Deus mostrou o começo, meio ou fim do sonho, da história? O fim. Deus não deu um sonho para ele, dizendo bem assim, ó, o negócio é o seguinte, olha o que você vai viver. Porque se Deus desse, ele nunca tinha saído da casa do pai. Então Deus só te mostra o final. O processo você precisa viver. Ei, o processo não é um milagre, por isso se chama processo. Você tem que passar. Cada vez que você passa no processo, você está sendo lapidado por Deus para aquilo que o Senhor vai entregar na sua mão. Aí você deve estar me perguntando, como assim? Olha o capítulo de número 3. Aonde ele apacentava as ovelhas? Está lá, 3:1. Olha o texto. Aonde ele está apacentando? Qual é o nome do ambiente? Fala comigo, qual é o nome do ambiente? Não, antes do monte de Deus. Aonde? Deserto. Circula a palavra deserto. A pergunta que não quer calar: quantos anos Moisés vai ficar no deserto com o povo de Deus? 40. Então o que Moisés está passando ali está preparando ele para o que Deus tem. Vixe. Então Deus está dizendo, eu sei que todo dia você faz isso, eu sei que todo dia você vai a esse ambiente, você não entende por que vai, não entende por que faz, mas eu estou preparando você para 40 anos de maná que vai cair, de cordonize que vai cair, de água que vai rojar de uma rocha, mas tudo isso será no deserto de providência. Eu estou te preparando. Levante as 2 mãos para o alto, o mais alto que você pode. Feche os 2 olhos, os 2 olhos. Pelo menos por 10 segundos, só diga glória a Deus, só diga glória a Deus, só diga glória a Deus, só diga glória a Deus. Deus está dizendo, eu te levei para esse ambiente para preparar você.
todo esse ambiente está preparando você, a sua casa prepara você, as oposições prepararam você, até os seus traumas prepararam você. Você só pode cuidar de alguém quando você passar por algumas coisas. Então eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Quantos anos ele apacentou as ovelhas? De quem eram as ovelhas? De quem era? Olha para cá. O tempo de exercício na função que Moisés está fazendo não fez dele dono das ovelhas. Vixe, que raiva que me dá. Vou de novo. Quantos anos ele está fazendo isso? Mas o texto é claro. Quem escreveu esse texto? Vocês lembram? Quem que escreveu? Ele mesmo. Ele não poderia omitir essa informação. Ele poderia escrever bem assim: e Moisés apacentava as ovelhas quando Deus apareceu. Só que ele deixou muito bem claro, mesmo ele escrevendo o texto, ele disse assim: fiz isso por 40 anos. Fiz com excelência. Mas as ovelhas não se tornaram minhas. Quem aprende a fazer com excelência aquilo que é dos outros, o Senhor entrega algo importante na sua mão. É claro que é conjectura, eu estou conjecturando para que você entenda, não é isso que Deus, porque Deus não pega, ninguém pega Deus de surpresa, mas o seguinte, o raciocínio é o seguinte: Deus está olhando para Moisés e diz assim: se esse cara consegue apacentar as ovelhas do sogro por 40 anos, sem achar que é dele, se eu entregar o meu povo para ele, ele nunca vai dizer que é dele, sempre será meu, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. De quem as ovelhas? De quem as ovelhas? Mas quem apacentava? Qual é o nome da palavra trabalho mesmo em hebraico? Deus só apareceu para Moisés porque ele entendeu que trabalho é avodar, que servir o sogro é avodar. Aí Deus decide: num ambiente desse, eu preciso me relacionar com um homem que entende o que é princípio. Olha para cá. Nós temos um senso de possessão, sim ou não? Sim ou não? Todos nós. Já percebeu que quando você convida alguém, ainda que seja, mas tem uma carga de possessão. Quando você convida alguém para vir ao culto, como é que você convida esse alguém? Vamos na minha igreja. Ó. Mas a gente não tem igreja. Foi Jesus que disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja de Jesus. Quando a gente lidera grupos de adolescentes, jovem ou qualquer grupo, chega um momento que a gente começa a dizer assim: meu departamento, meu grupo. Só que o mesmo Cristo falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não importa quanto tempo você faça isso, isso não te faz ser dono de nada. Por isso que Jesus propõe uma parábola, diz: o seu Senhor chamou 3, para um deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 talento. Depois de um tempo voltou
e o que tinha 5 multiplicou, e disse: está aqui os 5 que o Senhor me deu, e aqui está os 5 que eu multipliquei, porque nada é meu, tudo é seu. Nada é meu, tudo é seu. Nada é meu, tudo é seu. Não sei se eu posso falar isso aqui. Tem certeza? Até a oração que Cristo ensinou aos discípulos, Ele ensina de forma coletiva. O meu Deus, o meu Pai, disse. A mentalidade religiosa diz que é seu. A mentalidade cristã diz: Pai nosso. Mas como esse pai pode ser pai de alguém que saiu da casa e foi para o chiqueiro? Não tem problema, ele continua sendo pai, porque a decisão equivocada de um filho não muda quem ele é. Porque no dia que ele decidir sair do chiqueiro e vir, ainda que ele pense: deixei de ser filho, quem está no caminho não é um padrasto nem um patrão, é um pai que vai dizer: o que estava morto ressuscitou, o que estava perdido foi achado. Pai. Olha para cá, esse negócio de pai, e Jesus apresentar Deus como pai, grite bem alto: Jesus apresentou o pai. Posso falar uma frase, você anota? Jesus não veio dar bens materiais aos homens. De novo, Jesus não veio dar bens materiais aos homens, mas revelar o pai aos filhos órfãos. Jesus não veio dar bens aos homens, mas revelar o pai aos filhos órfãos. Não quer dizer que ele não dê, mas ele não veio fazer isso. Você sabe que a palavra pai é uma palavra que Jesus está utilizando no hebraico. E o hebraico são 20 e poucas letras no alfabeto. E para escrever pai, você precisa de 2 letras. Quantas letras? Quantas, pessoal? 2. Para escrever pai, você precisa de 2 letras. E olha, engraçado, para escrever pai em hebraico, você precisa das 2 primeiras letras do alfabeto. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Grite bem alto: Aleph. Mais alto: Aleph. Aleph. Aleph, por ser uma letra acróstica, o hebraico são letras acrósticas, por detrás da letra existe a palavra. Então, Aleph significa força, poder. Grite bem alto: força, poder. Só que para escrever pai, você precisa da segunda letra, Beit. Grite bem alto: Beit. Mais alto: Beit. Beit. Beit significa casa, tenda. Então, quando você junta essas 2 letras, a vocalização de pai em hebraico é Av. Grite bem alto: Av. Só que quando você pronuncia Av, você está dizendo bem assim: Ele é a força da casa, Ele é a fortaleza da casa. Entenderam nada? Então, quando você diz pai, você está dizendo: quando me faltar força, Ele é minha força. Quando me faltar proteção, Ele é a minha proteção. Quando me faltar inteligência, Ele é a minha inteligência. Jesus não veio apresentar o Criador, Jesus veio apresentar a força da nossa casa, a força da nossa vida. Pai. Por isso que Jesus diz assim: se vós estiveres em mim, vocês também estarão no Pai. Porque eu e o Pai somos um. Olha o capítulo de número 3 do Êxodo. Apacentava as ovelhas de quem? Aonde mesmo? E aonde ele vai passar os últimos 40 dias da vida dele? Mas ele não sabe. Ele não sabe. Mas Deus está preparando ele para o futuro.
abrir outro parênteses. Quem aqui faz musculação? Vou ser mais claro, né? Quem aqui vai para academia? Não uma vez por ano, né? Porque tem gente que faz aqueles planos trimestrais, semestrais, anuais, aparece uma vez na vida, né? Eu tinha 160 quilos e eu já fiz vários planos como esse. Eu já paguei até anualmente. Não, agora vai, agora eu vou diminuir meu peso. Agora vai. Vixe, comprei roupa. Vixe, você imagina. Não, agora vai. Vou no primeiro dia. Aí o personal trainer diz assim: 30 minutos de bicicleta. Oxe, com 15 já acabou. Ele disse: é só aquecimento. Eu falei: aquecimento? 30 minutos de bicicleta? Primeiro dia você sai empolgado, diz: não, agora vai, cara, agora eu vou emagrecer. No segundo dia eu acordo: será que Deus me quer magro mesmo? Será que eu não nasci assim mesmo? Um dia de academia não faz resultado, ou não dá resultado. Sempre. Obrigado. Eu eliminei 60 quilos. E eu passei 15 anos sem fazer atividade física de verdade. E aí depois que eu eliminei, comecei a seguir os protocolos. E um dia eu reuni os irmãos e os jovens da igreja e disse assim: nós vamos sair da Vila Maria, que são 22 quilômetros, até a Paulista de bicicleta e vamos voltar. Vai dar quase 50. E aí eles disseram assim: mas o senhor vai como? De carro, acompanhando a gente? O diabo tomou a boca de alguns. Eu disse: não, Satanás, eu vou pedalando também. Ele disse: pastor, mas a gente é bom ir com o carro, né? Atrás, se der alguma coisa errada com alguém da equipe. Eles não foram assim bem, mas eu senti que era comigo. Eu falei: tá bom. Só que eu me preparei. Eu fui até a Paulista, não cansei. Na volta, tinha um jovem, o nome dele é Mateus, ele tem 19 anos. Na volta, quando chegou na Marginal Tietê, começou a dar cãibra nele. E uma das pessoas que empurrou ele, fui eu. Porque não fala só de idade, fala de preparo. Tem muita gente que você olha e você diz: vai chegar longe, mas não se preparou para a caminhada da vida. Então Deus essa tarde está dizendo para você: aproveite sua idade para se preparar, porque senão você vai ficar no meio do caminho. Olha o capítulo de número 3, e eu estou caminhando para o final. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu o quê? Agora, depois da palavra sogro, o que tem aí? Escreve aí, circula: sacerdote. Sacerdote. Aí vai dar problema. Por quê? Todo mundo quer ser um grande Moisés, sim ou não? Todo mundo quer ter uma grande história e assumir grandes coisas, ou entrar para a história. Não tem problema você desejar isso. Só que Moisés está dizendo que o resultado do sucesso dele é a submissão a alguém maior do que ele. Jetro não é só sogro, Jetro também é. E Moisés está dizendo: ele não é só o meu sogro. Eu sou o que sou porque desde sempre eu reconheci a autoridade. Vixe. Alguns que estão me ouvindo aqui, e eu não sei se está sendo transmitido no YouTube, Facebook, mas está gravando, que Deus quer fazer grandes coisas. Só que Ele só fará se você reconhecer um sacerdote. E sacerdote aqui não fala só de igreja. Sacerdote fala de casa. O primeiro sacerdote que você visualiza na sua vida é seu pai. Segundo, sua mãe. Terceiro, seus professores.
quarto é o sacerdote da igreja. Então, em todo ambiente que você se submete à autoridade, você está reconhecendo um sacerdote. Não haverá sarça queimando e Deus falando com Moisés, se você não tiver um sacerdote. Geração insubmissa não vê sarça queimar. Geração que não se submete a ninguém não vê sarça queimar. Deus está dizendo: eu quero me manifestar, mas quem são os seus sacerdotes? Eu não tenho a capacidade de ouvir meu pai, eu não tenho a capacidade de ouvir minha mãe, mas eu quero chegar longe. Deus está dizendo: você não vai chegar. Se você tem dificuldade de ouvir teu pai, tua mãe e líderes, como é que você vai me ouvir se você não me vê? Ixi. Fala pelo menos para 5, mas fala para provocar mesmo. Diga para ele assim: respeite sacerdotes. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas pouquinho mesmo. Eu tenho 20 e poucos anos de idade. Mas os meus pais me ensinavam que a professora sempre tinha razão. Lembram disso ou não? Você lembra, quem aqui é um pouquinho mais velho, como eu? Lembra que a tia, os mais velhos, nós éramos ensinados que quando eles falavam, Roseli Saião, psicopedagoga, não cristã, ela diz que essa geração é a geração da verborreia, ou verboagia. O que é verborreia, verboagia? No Aurélio, síndrome de uma pessoa que fala demais, e nenhuma das suas palavras tem poder. Não há problema em indagar, o problema é questionar de uma coisa que eu tenho dificuldade de submeter. Está falando, só falta falar o nome. Eu não estou dizendo para você ser um bitolado, não. Eu não estou dizendo para você ser um bitolado, aceitar tudo que dizem, não. Só que está na hora da gente dosar a coisa. Porque às vezes a gente está questionando tudo e não se submete a nada. Existe uma palavra na filosofia que nós chamamos de deontologia. Qual é o nome? Deontologia é ética do dever. Grite bem alto, ética do dever. Quem aqui não namora? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem não namora? Quem não namora, dá uma olhada. 120 graus aí, dá uma olhadinha. Ok. Quem aqui namora? Jovem que namora. Rapaz, tá. Tem que fazer um encontro dos solteiros aqui, pastor. A luta, a coisa aqui. Luta. Qual a diferença do primeiro grupo ao segundo grupo? Não é só que um namora e outro não namora. Quem é que não namora como jovem? Se acabar essa conferência 10 horas da noite e você quiser ir para a pizzaria com seus amigos da igreja, você deve satisfação a alguém a não ser seu pai e sua mãe? Só o seu pai e sua mãe. Só que quando você namora, no pacote do namoro tem a deontologia, ética do quê? Se você não quer prestar conta e não quer assumir deveres, então não namore. Assim é a vida em todos os setores. Você acha que assume coisas só com bônus? Tem ônus também, tem deveres. Então só haverá bênção quando eu tiver um sacerdote. Nós somos da linhagem de quem, espiritualmente? De Moisés ou de Abraão? De quem? Moisés tinha sacerdote, sim ou não? Abraão também. Abre comigo Gênesis 14, 18. Eu só vou ler, se você entender, você dá glória. Se não entender, dá glória também. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe vinho.
pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o 19, para dar glória agora. E abençoou e disse: bendito seja Abrão. Qual é a vantagem de ter um sacerdote? Número 1, só o sacerdote tem autoridade de te abençoar. 2, não é na mão de Abraão, nem na mão de Moisés que tem pão e vinho, é só na mão de um sacerdote. Por isso que antes de dormir, eu olhava para o meu avô e para a minha avó, ia no quarto deles e dizia assim: benção avô, benção avó. Aí ele dizia assim: Deus te abençoe. Aí você pode olhar para mim e dizer bem assim: isso é careta, isso não tem embasamento bíblico. Hebreus 7,7, abre a Bíblia, vai. Hebreus 7,7. Hebreus 7,7. Isso é cosmovisão. Antigamente tínhamos facilidade de se submeter a autoridades. Hoje não temos mais, porque se achamos a última bolachinha do pacote. Vou ler para ver se dá glória também. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Pedimos bênção para os nossos avós, para os nossos pais. A nova geração não pede mais. Por que nós estamos vivendo um tempo de insubmissão? Por que não aceitamos autoridades? Porque desde a nossa educação achamos que nós não precisamos ser abençoados por... Até Jesus, se eu não der glória agora de novo, eu dou um cascudo. Jesus chegou no Jordão e auto se batizou, sim ou não? Ah não? Ah não? Mas ele não é o Deus encarnado? Sim ou não? Ele chegou no Jordão e disse assim: deixa comigo, eu mesmo vou me batizar. Quando ele chegou no Jordão, quem está no Jordão é o filho de Zacarias. Você não é glória agora. E Zacarias é sacerdote. João Batista é profeta, mas é de uma linhagem sacerdotal. Ele olha para João Batista e disse: faz o que você tem que fazer. Você precisa me batizar, porque o ciclo da vida é quem se submete à autoridade, tem autoridade para falar. Eu tinha 16 anos, eu entrei para fazer teste num hotel chamado Municipal Hotel 364, na Avenida São João. E qual foi o teste? Ser mensageiro. Quem é que sabe o que é ser mensageiro no hotel? Mensageiro é um cargo top. É aquele cara que leva a mala, com muita educação, até o quarto, com esperança de algo. A gente termina de colocar as malas no quarto e diz: mais alguma coisa, senhor? Precisa de alguma coisa? É assim que a gente fazia. Eu entrei como folguista de um mensageiro, me tornei mensageiro. Até um dia que surgiu a oportunidade de eu ser folguista de um recepcionista. E fui ser folguista no final de semana. Eu tinha já 17 para 18, fazendo seminário e entre outras coisas. Até um dia que um gerente geral chamado seu Araújo, aposentado, que fazia gerência geral desse hotel, me viu. Ficou me observando como eu trabalhava. Na segunda-feira ele me chamou na sala e disse assim: eu vou lhe dar uma oportunidade. Você vai virar recepcionista. Disse: poxa, que legal. Ele disse assim: mas você vai se tornar gerente no meu lugar daqui a uns anos. Ele não era crente. Só que ele disse bem assim: você só assume o meu lugar quando você se submeter o que eu vou te ensinar. Eu tinha 20 anos de idade e assumi a gerência desse hotel no lugar dele.
Você só acessa ambientes quando você se submete a outras pessoas. Eu sei, eu estou a 15 minutos para terminar. Eu sei que a submissão ecoa na nossa mente como um ambiente de colocar para baixo, anular, sim ou não? Só que eu vou dar um exemplo básico. Vem cá, vocês 4 aqui, vocês podem me ajudar? Eu sei que vocês estão anotando, mas me ajuda aqui, vem cá. Vem cá. Pode subir aqui, vocês 4. Grite bem alto, submissão. Quando a gente fala submissão, é logo para... Eu tenho que me anular? Não. Submeter, eu vou dar um exemplo lúdico. Um exemplo visual, para vocês entenderem o que é submissão. Tá? Eu preciso de uma moça aqui. Você pode vir aqui? Pode? Vem. Vem logo. Fique vocês 4 aqui atrás, enfileirada aqui, assim. Um do lado do outro. Fica aqui, minha filha, por favor. Fala o teu nome. Júlia, fica aqui. Olhe para lá. Imagina que a minha mão fechada é a vida. E a Júlia é uma moça que não se submete a pai, que não é o caso dela, mãe. É alguém que não se submete a ninguém. Acha literalmente que a vida gira em torno dela. A mão fechada é o quê? Olha para lá. Se doer, não fale nada. Imagine que essa mão vem em direção ao crânio da Júlia, com muita força. O que vai acontecer com a Júlia? O que vai acontecer? Vai derrubá-la. Vai afetá-la, sim ou não? Agora vamos mudar. A Júlia é quem ela é agora. Uma moça submissa. Pai, mãe, autoridades, em todos os sentidos. Não tem problema, Júlia. Pai, por que isso? Mãe, por que isso? Ou professor, por que isso? Ou pastor, meu líder, por que isso? Está dentro da submissão. Eu posso perguntar, não tem problema. O que eu não posso é me rebelar. Porque nem tudo que eu indago, eu preciso ter resposta. Um dia você vai ser pai, você vai entender. Eu indaguei muito, mas só depois que eu fui pai, entendi que existem coisas que você não precisa responder. A vida será a maior resposta. Aí vamos imaginar que ela é submissa aos pais. Põe as 2 mãos sobre cuidado no penteado dela. Pelo amor de Deus. Junta as mãos. Isso. Vamos perceber que ela é submissa a autoridades fora. Põe sobre a cabeça dela, junta as mãos. Vamos perceber que ela é submissa a líderes em outros setores. Põe as outras mãos, líderes dentro da igreja. Põe a mão sobre a cabeça, assim, mas não encosta por causa do cabelo dela. Penteado, você não tem noção quanto que foi. Mesma mão. A vida. Quem se submete está protegido. Por isso que Deus disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Obrigado. Submissão, então, é alguém que está debaixo de uma... Escreve aí. Submissão é alguém que está debaixo de uma proteção. Submissão não está nos ombros. Não é alguém que te aperta ou te empurra para baixo. Submeter é alguém que coloca a mão na sua cabeça. A ideia da palavra submeter no hebraico é isso: cobrir. Então não se rebele contra pessoas, líderes, pais que decidiram te proteger, ainda que você às vezes não entenda. Eu vi um aleluia, também foi o único.
Pastor, mas eu preciso de respostas. Espera aí, pessoal. Olha o que Jesus disse. O que eu faço agora, vocês não? Pastor Vinícius, nem Jesus gastou tempo em explicar o que a gente não ia entender. Jesus está dizendo, cara, por mais que você queira a resposta, não vai adiantar eu dar se você não vai entender. Então aguarda, fica debaixo da minha mão. O povo caminhou 40 anos aonde? No deserto, sim ou não? Todo o tempo que o povo caminhou, Deus disse que se quiser caminhar para chegar na terra que manda leite e mel, esteja debaixo de submissão. Durante o dia, uma coluna, durante o dia, uma nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo. Deus estava dizendo, se você caminhar debaixo da submissão, você chega. Você chega. Grite bem alto, eu vou chegar. Mais alto, eu vou chegar. Capítulo de número 3. Quem é o sacerdote dele? Quem é o sacerdote dele? Quando os hebreus saíram do Egito, o texto vai dizer que saiu 600.000 homens, fora mulheres e crianças, sim ou não? Um historiador judeu, não cristão, Flávio José, vai dizer que saiu 2 milhões de hebreus. Quantos? Jetro tem grupo de ovelhas que não chega a ser 1% do que Deus vai dar para Moisés. Olha o que Moisés está fazendo. Se você olhar o capítulo 18 do Êxodo, só anota, não precisa consultar que eu já estou caminhando para o final. Capítulo 18, Moisés está no deserto julgando o povo. Quase 2 milhões. Quem é que chega no acampamento com a esposa e os filhos de Moisés? Quem? E Moisés está atendendo o povo de manhã até? Aí Jetro olha e diz: se Moisés fosse um babaquinha, ele diria bem assim: quem é você, cara? Você só tem pequenas ovelhas, olha o que Deus me deu. Só que Moisés está dizendo: eu posso ter muito, mas isso não anula o sacerdócio dele por mim. Jetro olha para ele e diz assim: meu filho, está errado do jeito que você está fazendo. Escolha homens capazes, homens que odeiam a avareza, para que eles possam administrar as coisas pequenas e só as grandes traga para você. Aí o texto diz: e Moisés ouviu Jetro. E Moisés ouviu Jetro. Ter um sacerdote é alguém que permite ser discipulado, mentoreado, instruído, eu sei lá o adjetivo que você quer usar. Não adianta ser um Moisés que não escuta ninguém. Escreve aí: eu não quero ser um Moisés que não escuta ninguém. Eu não quero ser um Moisés que não escuta ninguém. Quando eu me assento numa mesa que alguém tem mais experiência de vida do que eu, mais conteúdo do que eu decido. Porque se eu falar, eu estou perdendo tempo de aprender. A dificuldade de ouvir hoje é o grande problema. Sabe por que os homens judeus, a linhagem judaica, não tem dificuldade de ouvir? Porque em todo momento, até quando ele é criança, sabe qual é a música de niná que o pai canta e a mãe canta no ouvido da criança, para ficar gravado o resto da vida? O texto que está no Torá: Shema Israel Adonai. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A criança começa a vida toda, passa toda a sua juventude. O menino, quando ele vai fazer de 12 a 13 anos, ele vai comemorar o Bar Mitzvah. A primeira vez que ele vai levar a Torá nas costas, nos ombros, e vai recitar. Só que antes de recitar, ele passa 12, 13 anos só ouvindo, para não tropeçar nas palavras. Então a vida não começa falando, a vida começa ouvindo. Por isso que antropologicamente, o indivíduo só tem o poder da fala
Porque ele convive em um ciclo que primeiro ele começa a e depois ele começa a falar. Já viu a idade dos nossos filhos, 3, 4, 5 anos, que ele começa a virar papagaio? Grite bem alto, papagaio. Ele vai reproduzindo o que ele ouve. O problema está aí. Se eu não escuto, eu não reproduzo. Grite bem alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso ser uma geração diferente. Eu tenho mais 5 minutos e eu queria amarrar esse texto com capítulo 3, verso 2. E uma sarça queimava, mas não se consumia. E nessa sarça era o próprio Deus que queimava lá. A sarça é um arbusto que não produz fruto, cheio de espinho. Deus decidiu não aparecer numa árvore de frutos. Deus decidiu aparecer em um ambiente que não tem fruto, cheio de espinhos. Porque o que Deus queria mostrar para Moisés é: a sarça é você. Ninguém investiria em você, ninguém habitaria em você, mas eu decidi habitar em você e usar você para a glória do meu nome. Quando a sarça está queimando, o texto diz que ele tem um rebanho. Grite bem alto, rebanho. Aí o texto diz bem assim: e me virei para ver quem falava comigo. Se ele se vira, ele dá as costas para quem? Para quem? Imagina aqui, ó, que aqui são as ovelhas de Jetro. A sarça está queimando ali. Deus fala ali. O texto diz: e me virei para ver quem falava comigo. Ele deu as costas para quem? Para ver quem? Deus não poderia aparecer aqui? Sim ou não? Deus está dizendo bem assim: as ovelhas não deixam de ser importantes. Só existem níveis de revelação quando você aprende que isso é importante, mas aquilo é prioridade. Sua formação é importante, sua família é importante, mas Deus é sua prioridade. Vou falar de novo: sua pós-graduação, seu doutorado, seu pós-doc, seu intercâmbio é importante, mas se você não tiver um encontro com Deus, você vai se perder nesse deserto. A bússola de Moisés no deserto não era o povo. Vou de novo: a bússola de Moisés no deserto não era o povo, era Deus. Então Deus disse: no dia da crise, Moisés, vire as costas para as ovelhas e olhe para mim. Eu sou o teu Deus. Você lembra um dia que o povo se rebelou contra Deus? Deus disse: vai, Moisés, eu estou mandando um anjo. Lembram disso ou não? Moisés disse: anjo? Que conversa é essa? Não quero anjo nenhum. Que é isso, Moisés? O que é que você quer? Se a tua não for comigo. Sabe o que Moisés está falando? No capítulo 3, eu não tive um encontro com um anjo, não. Eu tive um encontro com o Senhor na sarça. Moisés, como assim? No início eu disse que era anjo, mas lá no meio descobri que não era anjo nenhum. Foi o Senhor que disse: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou teu Deus. Fique em pé, põe as suas coisas no banco, não transite, não saia do lugar, fique em pé e olhe para mim, continue olhando para mim. Ó, rebanho, sarça. De novo. Olha o que ele fez. O texto diz: e foi a um encontro de Deus. Quando ele está caminhando, Deus diz: calma, Moisés, tira, porque o lugar que você pisa
Quantos anos ele viveu no Egito mesmo? Vocês lembram? Atos 7, Estevão faz uma síntese sobre a biografia de Moisés, e ele diz que Moisés era dotado de toda a ciência do Egito. Há um livro sobre mitologia egípcia, lançado em 1956, e quem já foi no Egito sabe do que eu estou falando. Existe uma divindade chamada Anubis. Anubis é a divindade da morte. É uma caixa, sarcófago, em cima é um cão. Existe o templo de Anubis. E no tempo de Ramsés II, na época de Moisés, o hábito cultural era o seguinte: ninguém poderia acessar o templo de Anubis calçado. Tinha que tirar as sandálias do lado de fora, entrar no templo de Anubis, porque isso era uma linguagem cultural religiosa. É alguém que está submetido à morte, alguém que está escravo da morte. Deus está no Horebe e diz para Moisés: o que eu vou falar com você, você sabe do que você é. Você passou 40 anos lá e você sabe que muita gente entrava no templo da morte e se submetia à morte. Eu não sou morte, Moisés. Eu sou vida. Assim como os egípcios tiram a sandália para a morte, tire as sandálias para aquele que criou os céus e terra. O deserto, o Monte Horebe, durante o dia, a sensação térmica é de 50 graus Celsius. Quantos graus? Uma pedrinha exposta a uma quentura dessa. Como é que essa pedra fica? Parecendo uma navalha, sim ou não? Deus está dizendo: tire a sua proteção e pise sem proteção alguma. E creia que eu protejo você. Fé é pisar sem ter chão, porque Deus garante o chão para você pisar. Para resumir, só seremos inabaláveis quando tivermos continuidade, sacerdócio e principalmente a capacidade de entender que existem coisas importantes, mas Deus continua sendo a minha. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O ministério de louvor, o cantor vai subindo. Feche os teus olhos e eu queria orar com vocês. Feche os teus olhos. Existem jovens essa tarde, início de noite, que precisam tirar sandálias. Continue tocando. Existem jovens, curva a cabeça e feche os olhos, que precisam tirar sandálias. Coisas que estão a mais. Existem jovens que têm dificuldade de se submeter. Conflito. E eu queria te convidar a você sair do seu lugar. Você que precisa tirar sandálias. E você que tem dificuldade de submissão. Porque se você entender essa necessidade, será a última vez que você pisa nesse deserto. Porque tem um deserto de experiência com Deus maior para você. Sai do seu lugar e vem para frente. Curva a cabeça, fecha os olhos. Deus quer te levar em outro nível. Isso, vem. Pastor, existem coisas que eu preciso tirar, são sandálias. Pode vir para frente, pode encostar no altar. Eu queria só de todos de olhos fechados e a cabeça curvada, só isso. A ideia essa noite não é exposição, é tratamento. Por isso que eu queria que você respeitasse, permanecesse com seus olhos fechados e a fronte debruçada. Pastor, eu sou um Moisés. Faz algum tempo que eu tenho vivido coisas, mas eu não tenho entendido. Deus está dizendo: a tua saída do teu lugar é você tirando as sandálias. A tua saída do teu lugar vindo à frente é um grito a Deus dizendo: eu me submeto ao que Deus tem para mim. Ainda sem entender, eu me submeto ao que Deus tem para mim. Eu estou te esperando. Eu sei que tem mais pessoas que precisam tirar sandálias, tirar relacionamentos, amizades, coisas que são tóxicas. Deus está dizendo: é tempo de tirar coisas tóxicas da sua vida, coisas que são proteção humanas, coisas que você colocou e está atrapalhando. Deus está dizendo: vem para o altar, vem
para o altar. Vem para o altar. O teu lugar é o altar. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, deixa eu orar. Pai, obrigado por estar nessa conferência. Obrigado por conduzir a liderança, os pastores presidentes, a diretoria, a me convidar a estar aqui. Obrigado por permitir que na minha agenda tivesse esse espaço para que eu pudesse estar aqui. Não para cumprir uma agenda, mas para cumprir um propósito. E nesse propósito, o Senhor revelou o nosso propósito. Não é sobre agir, é sobre motivo. Nós temos um motivo e por isso agimos. Agimos movidos pelo Espírito de Deus. Agimos movidos pela graça do Espírito Santo. Todos esses jovens que decidiram estar aqui são jovens que estão tirando sandálias, estão se submetendo à vontade, o governo do Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão aí na nave, ou aqueles que vão assistir ou já estão assistindo, existe não só a mão dos seus pais sobre a sua cabeça, não é só as mãos de líderes da igreja, a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua cabeça. Dado inflamado não virá contra ti, nenhuma crise emocional, sexual virá contra ti. Deus guarda teu coração, Deus guarda teu futuro. O Senhor é o baluarte. Eu te abençoo. Segundo Hebreus 7:7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Eu te abençoo no nome de Jesus.